Direito em Mim, com Edilaine Deon. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast jurídico Direito em Mim. Eu sou Edilaine Deon, hoje contando com a presença do Dr. Carlos Villarreal, especialista em Direito Criminal e presidente da nossa comissão criminalista e do júri, né, doutor? Aqui no estado de Roraima. Seja muito bem-vindo, doutor, e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor, é uma satisfação estar aqui com vocês, com seus telespectadores. E vamos lá, vamos ver como a gente pode contribuir, vamos ver o que a gente pode contar do direito penal. Hoje o doutor vai trazer uma novidade aqui para mim, novidade muito esperada. O doutor vai abordar aqui temas relevantes sobre a defesa no tribunal do júri. Na verdade, ferramentas interessantes, né, doutor? Exatamente. O tribunal do júri é uma área do direito penal, né? Sim. E é uma área, digamos ali, a mais democrática, né? Porque quem vai ser julgado é exatamente o povo. São pessoas comuns, pessoas da sociedade, que vão julgar as pessoas que foram acusadas e foram pronunciadas dentro de uma hipótese criminal de crimes contra a vida, né? Então é uma área que exige ali uma habilidade especial do advogado, né? Um conhecimento humano. É muito complexo, um conhecimento, na verdade. Um conhecimento humano, o conhecimento sobre os valores morais e sociais de determinado povo, né? Tudo isso vai construir uma tese de defesa. Mas tá, tudo bem. Agora eu quero saber, efetivamente, daqui das nossas ferramentas, vamos falar sobre elas. Num tribunal do júri, tirando o normal ali, daquele tentativa de convencimento, hoje o que a gente tem de específico, de diferencial numa tese defensiva? Estou falando aqui para advogado. Gente, anota, papel e caneta na mão, viu? O especialista vai dar as dicas. Eu sou jovem, né? Mas tenho buscado me qualificar com os melhores, né? O professor Zanoni Júnior, o professor Jean Severo, são os grandes mestres, né? Que a gente busca conhecimento na fonte. Então, o que a gente tem aprendido ali nesses cursos que a gente tem feito? E já aplicado com êxito em Boa Vista, né? Em Boa Vista a gente fez júris, aqui no estado de Roraima, na verdade, e 2024 foi um ano especial, a gente não perdeu nenhum júri. Foi êxito em todos os júris, em casos complexos, em casos paradigmáticos, mas que nós tivemos êxito, né? Não que eu não tenha perdido, já perdemos júris, claro, né? Mas 2024 foi um ano excepcional para o Tribunal do Júri. Parabéns! E claro, aplicando essas técnicas, né? Ganhar é bom, né, doutor? Ganhar é bom. Ganhar é ótimo. Você vê, né? E às vezes ganhar não se confunde com absolvição. Sim, verdade. Às vezes você conseguir uma causa de diminuição de pena, um privilégio, é a vitória. Isso até se pode fazer um parêntese aqui, porque é claro que a gente tenta levar o conhecimento o mais claro e objetivo possível para a população. É por isso que eu volto a dizer, é um podcast jurídico que a intenção dele é levar conhecimento, vamos dizer assim, puro, né? Sem essas, como é que eu posso dizer, essas fantasias da internet, né? Sim. Vamos colocar assim. O doutor pode explicar pra gente esse ponto, o que no júri, quando a gente tá falando de uma tese defensiva, nem sempre a gente tá falando de absolvição. Sim, né? Sim. Porque às vezes a população diz, mas é culpado, e a defesa tá dizendo que não é, e começa até a confundir a figura do réu com o advogado. Uma das coisas que é importante para o advogado entender é que o jurado não é besta. O jurado pode ser leigo do direito, mas ele não é leigo da vida e não é nenhum idiota. O jurado sabe, o jurado tem acesso aí, ainda que de forma breve, ele vai ter acesso ao lado pericial, ao lado de necrópsia, à denúncia, à sentença de pronúncia, aos acórdãos. Então, digamos assim, quando o advogado ele entra no plenário do tribunal do júri, ele já tem o papel de descondenar o réu. O réu praticamente condenado. E aí é importante te falar de etapas, né? O júri ele é uma estratégia completa, ele não é algo de um ponto. É claro que em um momento uma estratégia tua vai prevalecer e pode ser que você consiga o resultado para o teu cliente, para o teu assistido, né? Mas ele é muito complexo. E o júri começa, claro, do estudo do caso, de conhecer os detalhes, né? Não só da acusação, mas os detalhes do causo. E vai além.
E aí entra a investigação defensiva, que é o advogado, muitas das vezes... Que é uma novidade. É usual, você precisa, porque assim, como eu tô falando, é muito difícil você pegar, fazer uma resposta à acusação, um recurso em sentido estrito, um recurso especial ou extraordinário, chegar e tá aqui. Quando você vai pro plenário, o júri ele tem algo a mais que o direito penal e processual comum, que não é só o direito à ampla defesa, é a amplitude de defesa, que é maior do que a ampla defesa, né? E aí você pode usar recursos infinitos, claro que dentro dos limites da ética, né? Dentro dos limites profissionais. Tudo. Não vale tudo, mas vale muito. O que define esses limites? É um bom senso? A absolvição, a necessidade de provar a inocência, de provar a verdade, né? Porque o advogado tem que provar que o cliente não fez, ou que o cliente agiu em uma causa de excludente de culpabilidade, de excludente de ilicitude, né? Por exemplo, uma legítima defesa, né? Ou um erro, né? Eu pensei que a pessoa ia me atingir, eu reavidei antes, né? Um exemplo, né? Que a gente chama isso daí de uma cláusula que exclui também a culpabilidade, né? Que é quando a pessoa se engana sobre a realidade do fato e se defende de uma ameaça que não existia. Sim. Né? Então, enfim... Então ali, como você prova isso? E aí vem as ferramentas, né? Você faz uma investigação defensiva, você vai até o local do fato, você escuta as pessoas, o advogado ele vai ter que ser o agente de polícia civil, o investigador que vai até o local do fato. E às vezes eu já percebi que o delegado de polícia poucas vezes vai no local do fato. E é uma falha. Mas é uma falha grotesca, é uma falha bárbara, porque aí o delegado, quem é que vai ter que fazer o relatório, o indiciamento do inquérito? Na verdade, nem o investigador, em regra, vai. E aí, as oitivas são feitas depois ali na delegacia, sem ter contato muito bem com a cena. Né? A gente tem, assim, nos casos de mídia, no caso de repercussão, o aparato do Estado ele é mais completo. Eles buscam realmente diminuir os erros. Então, a investigação ela busca ser um pouco mais sólida. Nos casos que não são de tanta repercussão na sociedade ou na mídia, os casos não são tratados com o mesmo zelo. Eu poderia fazer um contrapeso aqui e dizer se é assim na prática, mas, por exemplo, o inquérito policial, eles buscam uma condenação. Eles buscam... provar materialidade e indício de autoria. Exatamente, né? Em momento algum, eles estão buscando provar que alguém não fez algo. Então, se os indícios apontam para ali, é meio que como se não fosse uma obrigação dele, Estado, analisar a inocência da pessoa. Na verdade, ele tem que apurar o fato, né? O Estado, o delegado de polícia, ele não está ali, digamos, para acusar, né? Esse é um papel que vem para o promotor de justiça na frente. Essa tese defensiva seria um contrapeso desse inquérito policial? Seria de fato. A investigação defensiva, ela visa de fato combater a conclusão do delegado de polícia, a conclusão que o Ministério Público teve, porque, veja, eles estão limitados ao que o delegado ofereceu, né? Então, se você vai dizer que ele está errado, aí vem o ônus de que cabe a quem alega. Você tem que provar. Essas provas, elas são apresentadas previamente ou elas são apresentadas durante o julgamento? E como é que fica, vamos dizer assim, a validação dessas provas? Pois bem, via de regra, o que é adequado é que essas provas sejam produzidas dentro da fase de instrução, né? Foi recebida a denúncia ali, resposta à acusação, se pede do juiz a produção de provas, né? Buscando sempre a impronúncia. Contudo, nessa fase, que a gente chama na fase sumariante, que é a fase em que o juiz vai definir se a pessoa vai ser submetida ou não ao tribunal do júri, são provas mais técnicas. Sim. Né? Muito argumento jurídico. O juiz é o receptor da prova e ele é técnico, né? Mas para o juiz é uma linha... É muito fácil ser juiz na primeira fase. Eu te digo por quê. Basta ter um indício. Olha a diferença. Indício não é prova. Não. Indício não é prova. Indício é indício. O indício é suficiente para pronunciar. Para condenar, não. Não, mas para pronunciar. Mas para pronunciar Sabe, para receber a denúncia Até para se decretar uma prisão preventiva Então o indício ele é muito menos do que uma prova robusta. No plenário do tribunal do júri, após os recursos, o réu vai ser levado ao tribunal do júri.
aí você tem que usar tudo. Até porque agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que se o réu for condenado, independente da quantidade de pena, ele já tem que sair de lá cumprindo a pena dele, né? É um absurdo, mas o Supremo decidiu e, infelizmente, os juízes têm que acatar a decisão do STF, né? Então, assim, o que a gente costuma fazer? Primeiro, a gente só vai saber fazer quando o advogado tirar a bunda da cadeira, sair do escritório e ir no local do fato. Tem que ir no local do fato, né? E dali você vai ter ideia, mas você precisa conhecer as ferramentas. Reprodução simulada dos fatos, que já é admitido, já é previsto no Código de Processo Penal, é quando o advogado pede para fazer uma reprodução para a vítima, para as testemunhas e para o próprio réu ali tentar mostrar. É como se fosse um teatro da realidade, né? Como se deram ali. Eu atirei daqui, ele esfaqueou. Você vê muito isso na televisão, né? É muito midiático isso. Casos de repercussão. Né? Poucas vezes os juízes vão aceitar. Eu não lembro de nenhum caso de reprodução simuladas do fato aqui nos últimos 10 anos em Roraima, por exemplo. Eu não me recordo. Mas nos casos de repercussão, sim. Né? Doutor, só um parênteses assim, mas assim, na prática, doutor, essa posição do judiciário por rejeitar essa possibilidade, essa linha de defesa, vem prejudicando? Não é algo muito pedido, né? A defesa pouco pede. Eu te falar, a advocacia tradicional hoje, ela faz o café com leite. Porque a gente tem filme, vamos faz o café com leite. Todos os filmes têm. Faz o café com leite. Mas chegou ao momento em que não se admite mais no tribunal do júri a advocacia café com leite, a advocacia tradicional. A investigação defensiva é necessária. A reprodução simulada dos fatos é uma ferramenta, uma das. Né? Eu vou te contar, assim, sem dizer nomes, claro. Mas um caso que aconteceu no interior e que se acusou um caseiro de uma propriedade rural, de uma fazenda, de ter cometido um homicídio contra um outro caseiro. A fazenda era tão grande, né, que briga lá entre eles teriam resultado ali em um tirar a vida do outro. Porém, uma coisa é o cliente me contar, chegar no escritório e me falar. Primeira coisa que eu fiz, agendamos uma data no final de semana, fui até a fazenda, entrei, levei um drone, a gente teve que precisar disso para conhecer. Nossa, a narrativa que o delegado de polícia conta é o irreal. Não tem como ele fazer aquele percurso naquele horário sem ser visto. A fazenda tem câmeras de vídeo. A fazenda tinha... Nossa, é um negócio de primeiro mundo, assim, para criação de gado. Né? Então, assim, não tinha como o acusado fazer a rota que o delegado tinha falado. Esse delegado não foi no local do fato. De fato, de verdade, ele não foi no local do fato. E a tese que a versão que o acusado deu era plenamente compatível, porque a casa ali é onde ele morava e ficava ali aquele curral do gado, né? Onde foi o caso aconteceu no curral. Sim. E aí, realmente, prova que a versão dele de que quem pode ter cometido alguém que passa na vicinal do que propriamente uma pessoa que morava na fazenda, porque a fazenda era quase uma cidade e muito monitorada, uma fazenda bem grande. E a gente teve que mostrar isso, né? O drone, ele consegue fazer isso para ti. Ele pega o percurso, ele bota o pino, ele consegue contar os quilômetros, ele consegue mostrar tudo como é. E quando ele baixa, ele consegue mostrar todo ao redor, né? Uma dúvida agora, uma curiosidade, na verdade, acho que de todos que estão lhe ouvindo nesse momento. Como é que isso é apresentado num processo? Quando a gente imagina o processo, todo mundo, né? Tipo assim, você imagina, por mais que hoje seja digital, mas mesmo assim a gente imagina lá petições escritas, isso, né? E laudos periciais e tal, mas como que um advogado materializa isso? Isso, né? Da mesma forma que o advogado que ele sempre impugna a prova ilegal, ou a prova ilícita, ou a quebra de cadeia de custódia da prova produzida pelo Estado, nós, advogados, também temos que tomar cuidado com isso, né? Nessa prova que nós produzimos. Então, tecnicamente falando, tem que ter os códigos hashes, né? Tem que ter todo, digamos ali, o DNA, um CPF daquele vídeo, tem um tratamento especial, que a gente busca um assistente técnico para auxiliar nisso. Agora é o que eu te digo. O custo disso tudo é custeado pelo cliente.
né? É pelo cliente. Então, não é em todos os casos que você consegue fazer uma defesa com todas essas ferramentas, né? Mas eu te digo, é uma questão de tempo ali. Não tem como o nosso cliente ser indiciado nesse caso. A gente mostrou que realmente era impossível, indo do local, fazendo fotos, medindo tudo, mostrando como realmente... eu acredito que nem o juiz vai receber essa denúncia se for o caso. Aqui a gente está falando da tecnologia a favor do direito criminal, das teses antidefensivas, né? Só afunilando aqui mais ainda, eu entendi da parte da cadeia de custódia da prova apresentada. Tem que ter esse cuidado. Mas isso é apresentado em vídeo? Não, é o próprio vídeo. É o vídeo? No mesmo vídeo. Você faz o vídeo, você vai fazer ali toda a demonstração, você vai explicar. Digamos ali, você vai fazer uma prova documentada mesmo, né? Você vai explicar, excelência, esse vídeo é importante, mostra a evidência da distância, mostra como é o local do fato, como está sendo narrado pela polícia, os fatos não se deram. Se o fato não tem como ter ocorrido da forma que o próprio policial condutor ou o policial que foi no local narrou, todo o resto está prejudicado. Doutor, impossível não querer ver algo assim. Não, doutor, teria algum vídeo, algum material desse que a gente possa mostrar? A gente tem hoje um caso de um colega que teve êxito na defesa, o doutor Juan Victor. Sim. Né? E ele trabalhou com algo parecido, não foi drones. Ele também usou o drone, mas eles fizeram a reprodução 3D. Pronto, do vamos local, mostrar. Reprodução 3D. O doutor vai disponibilizar, porque não tem como ouvir isso e não querer ver isso, né? Vamos mostrar. Porque você vai narrar, você vai falar, mas a primeira coisa que o advogado tem que fazer perante o plenário do Tribunal do Júri é contar uma história. Contar uma história. Como aconteceu, era dia, era noite, era tarde, e isso não tem nada a ver com enrolar, com tentar enganar o jurado. Não, claro. É de você conseguir fazer com que o jurado consiga ter em mente o local do fato. Onde era? Era um bar? Né? Era uma boca de fumo? Era uma praça? Aonde era? Você vai contar essa história. Mas quando você reproduz visualmente, o jurado ele é teletransportado para aquele ambiente. É verdade. Né? E daí ele consegue ter, de fato, uma dimensão de como ocorreu. Entendi, tô fascinada. Inclusive, tô fascinada. Acho que dá pra fazer assim um pod sobre isso. Mas essa é uma das possibilidades. É claro que a gente tem outros mecanismos de defesa. Quais seriam esses outros mecanismos de defesa? O primeiro, o básico, que o advogado criminalista que atua no Tribunal de Júri tem que ter é de conhecer a medicina legal. A medicina legal. Voltando, não tem como, gente, falar de direito criminal você não pensar num filme de assassinato, investigação. Hoje, vamos lá, você tem essa coisa de ir lá e ver o cadáver, de tirar dúvida com o perito? Qual é esse acesso que a defesa tem? Hoje pode ser feito a apresentação de quesitos, mas, como eu volto a te dizer, por mais que a gente tenha algum conhecimento de leitura, o advogado nunca vai ser um perito na medicina legal, né? Então, nós contratamos, via de regra, médicos que sejam especialistas em determinada área, para que esses médicos formulem quesitos ao perito oficial. É uma hipótese, né? O próprio perito auxiliar, no caso, isso. Ele mesmo fazer uma perícia? Pode. No próprio corpo? Pode. Mas quando a gente vai para o campo das ideias, ele é fortemente combatido pelo promotor. E não tem como impedir isso. O promotor vai dizer, o laudo oficial está dizendo isso. E o laudo dele, que foi pago pelo dinheiro do réu, está falando isso. O promotor, às vezes, não se liga na questão do limite da ética, que o cara, tudo bem, ele é um médico particular, tem que receber, mas veja, ele tem o código de ética dele, ele jurou exercer a medicina de forma ética também. Essa parte
Porque a gente tem aí N mecanismos também de hoje, né, se acompanha a questão da vestimenta do réu, a questão dele não ser colocado de costa, que você já faça o inconsciente dos jurados remeter para uma condenação. Isso de colocar, de tentar desconstruir essa prova não por argumentos técnicos, mas por argumentos subjetivos do subconsciente, dizer, olha, é pago, não dá para entende? Isso não seria algo a ser combatido? Isso é combatido lá no plenário. Depois que já foi falado. Entendeu? Então, assim, nós não conseguimos ter o controle de como isso vai impactar. Claro. Né? De como isso vai impactar. Isso é muito subjetivo. E como é que você impugna isso? Claro que o advogado atento vai impugnar excelência, questão de ordem, né? Vai pedir que o juiz advirta ao promotor para que não haja dessa forma. Mas o jurado já ouviu. Sabe? Então, realmente é prejudicial. Então, como nós costumamos fazer? O nosso médico perito, nosso assistente técnico, ele é habilitado nos autos, formula a petição, pede para que o juiz habilite, né, cadastre lá como assistente técnico da defesa, né, ele vai formular quesitos para o perito oficial responder. E aí o que vai estar? Uma resposta do próprio perito oficial. É uma técnica que eu particularmente uso. Uso para justamente num plenário não ter esse questionamento. Como a gente já vem vendo de forma reiterada, né, as pessoas às vezes com mestrado, com doutorado, médico com PhD, tendo a sua idoneidade questionada no plenário do tribunal de júri. Agora você imagina, mas porque ele é concursado e tal, não, tudo bem, ele fez concurso, ele é um médico igualmente idôneo. O que a gente muda às vezes é o ponto de vista que ele viu ali, que é tradicional, erros de ortografia, erros de gênero nos textos, a gente costuma ver, a vítima ali é um homem e tem os pronomes femininos. É carga de trabalho, doutor. Isso. Então, assim, trabalho. É claro que se esse médico ele é competente, mas tem a carga de trabalho. Agora, se a gente estimula ele por meio de apresentação de quesitos previamente formulados por um médico que entende da linguagem técnica, que sabe lá o que ele pode fazer, ele vai responder. E ele respondendo também de forma técnica e ética, a defesa vai ter o mesmo resultado sem um questionamento do promotor de justiça no tribunal do júri. Doutor, mais uma tese defensiva aqui, que é fascinante, não? O tribunal do júri mexe aqui com a imaginação da gente, né? De todo mundo. Quando a gente está falando ali do próprio argumento, a defesa argumentativa, que é aquela questão do próprio advogado contar os fatos e tentar fazer com que o jurado entenda o seu ponto de vista, a sua tese, né? Sem esses apoios, né, tecnológicos. Como que isso é feito? Como que isso é trabalhado? Isso também é trabalhado de uma forma técnica, né? O júri ele nunca vai deixar de ser técnico, né? Afinal de contas, tem uma denúncia e que você tem que se defender tecnicamente. A linguagem que o advogado vai ter que utilizar é uma linguagem mais simples, porque não é o juiz que vai julgar. São jurados. São jurados que, na sua maioria, são servidores públicos, são servidores autônomos, é a dona de casa, é o padeiro, são pessoas comuns da nossa sociedade, né? Que, claro, tem uma idoneidade moral, né? Quando a pessoa se habilita para ser jurado, puxado ali a certidão criminal dela, o histórico dela, a conduta dela, de fato, tem que ser ilibada, inquestionável. Então, nós temos ali o que tem de melhor na sociedade vai estar no corpo de jurado. A forma como você se dirige, doutor, se dirige para o jurado, tem a ver com os jurados que foram escolhidos, quem compõe ali? Também, com certeza. Eu vou te dar uma ideia do maior impacto. Crime de feminicídio. Se você tiver uma maioria de júris femininos, você está mais prejudicado. Você já está mais prejudicado. E ainda assim, durante o teu debate, você não pode em nenhum momento argumentar uma tese que tem algum viés machista. A vítima. Machista? Não, você vai a vítima, ou machista que for, você não pode revitimizar e a família da vítima vai estar lá. Olha o cuidado que você tem que ter. Né? Nós já tivemos casos de advogados que tiveram que ser escoltados, isso em Minas Gerais, isso no Espírito Santo, por conta de que a vítima era uma pessoa tão querida que a revolta não foi contra o réu. A revolta se deu contra o advogado do réu. Então tem, né, essas questões. Agora, é claro que, em alguns momentos, o advogado precisa apresentar as características pessoais, social da vítima. Agora, exige sim
Muita cautela. Muita cautela. Muita cautela. Como eu te digo, já teve casos aqui de eu defender um caso que era feminicídio e ter 6 mulheres e 1 homem. Como que você vai aprovar qualquer tese de defesa? Não que as mulheres não sejam capazes de julgar, mas... São mais envolvidas emocionalmente. E aí, o que eu te digo? Se o jurado ele é para ter um julgamento, acho que tinha que ter, digamos, isonomia no tribunal do júri. 3-4, 4-3, né? Para não ficar um viés só masculino ou feminino. É uma das coisas que não defende. Né? E olha só, você tem ali final do ano, Outubro Rosa, né? E aqui em Boa Vista, aqui no estado de Roraima, os casos de feminicídio são julgados no Outubro Rosa, onde existem campanhas em todo o estado. Não é regra, mas eu notei isso ano passado, na prática. No ano retrasado, como tem acontecido. Crimes de trânsito, salvo engano, é Maio Amarelo, não é isso? É Maio Amarelo que tem crime de trânsito? Sim. Então, os crimes de homicídio culposo, homicídio por dolo eventual no trânsito são julgados no Maio Amarelo. Então existe uma política... É uma forma do o Estado se favorece. O Estado. O Estado tem essas campanhas e o Judiciário acaba entrando. Mas, para a defesa, isso é prejudicial de um tanto. Doutor, haveria algum argumento nesse sentido? O doutor já tentou fazer uma alteração de já estudei casos, né? Já estudei casos argumentando sobre isso. Mas os casos que chegaram ao STJ não foram revestidos. Foram mantidos, né? Não tinha como é algo subjetivo. É muito subjetivo, né? Então, assim, difícil, né? Mas quando você perguntou aqui agora, que é importante a gente falar, o dolo, a culpa, né? Isso aí é um tema didático. Com certeza. Mas quando você fala que falei logo no início, a vitória no júri nem sempre é a absolvição. Nem sempre é a absolvição. Existem causas em que o réu confessa, mas ele vai alegar que agiu em legítima defesa. Ele vai explicar a versão dele. E aí, ou que ele agiu por uma injusta provocação da vítima. Foi um caso que a gente fez há pouco tempo na cidade de Pacaraima. E a gente teve que provar isso. Né? O acusado defendeu a sua esposa que estava sendo agredida. Né? E ele, de fato, imaginou que o rapaz iria agredir ela com uma arma branca. E ele se armou e defendeu. Um único golpe de faca. Isso em região de garimpo. Né, onde seja. Aí vamos lá, vamos pro local do fato. Região de garimpo. Eu tô impressionada. Eu já tô impressionada de um crime na região de garimpo conseguir ter sido julgado. Eu já fiz 2 ano passado sobre isso. Os 2 a gente conseguiu bons resultados. Todos em região de garimpo. Região de garimpo, mas esse caso foi particular, ele foi em 92. Não tinha mais testemunha. Não tinha testemunha. Os testemunhas mudaram de estado, o estado não acha. 92 o fato. E aí um caso que aconteceu na região de garimpo lá, a mulher trabalhava como cozinheiro, o esposo era garimpeiro, e aí um dia teve uma festa ali na Currutela, e aí uma pessoa bebeu demais, bebeu, e começando confusão com todo mundo, e numa dessas aí ele partiu para cima dessa mulher, né? Não se sabe exatamente por qual motivo, mas ele já tinha agredido outras pessoas dentro do bar. E aí ele vai, e o esposo dela, ela só diz, amor, socorro. Ele foi tudo. Ele vai. Claro. E quando esse cara já tinha brigado, já tinha esmurrado outras pessoas lá dentro e estava naquela crise do alcoolismo, ele defendeu ela com um golpe de faca. E o réu tinha uma faca em mão também, né? E daí foi o suficiente para causar a morte dele, o socorro médico na região de garimpo não teve, né? Ouvindo só a sua versão dos fatos, eu absolvo. Não, mas veja, seria um caso de absolvição, legítima defesa. Mas não foi essa a tese arguída. Porque a gente vai observando ao longo dos jurados, e os jurados não estavam engolindo a legítima defesa. Não engoliram. E a gente fala, se a gente for só para a legítima defesa, a gente vai ter uma condenação. Então, o que a gente utilizou? Que é a ação após injusta provocação da vítima, que foi o réu. Que momento você começa a perceber? Porque já os jurados não vão falar. Não, mas a linguagem corporal, Quando você começa a fazer a defesa, você começa a observar como eles reagem. Exatamente, a expressão, o olhar. O jurado, ele é advertido pelo juiz que ele não pode nem falar e nem expressar
Então, a reação do jurado ele é muito minimalista. Porque o juiz adverte, você não pode dizer nem sim, nem não, nem balançar a cabeça, você tem que se manter o mais neutro possível. É o olhar, é aquela... Agora tem gente que olha assim mesmo pro advogado assim, com aquele olhar de deboche, você diz, essa daqui eu não tenho. Ou essa jurada ou esse jurado eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer um trabalho direcionado para ele. Só que antes de começar o júri, o advogado tem que fazer um estudo de todos os jurados que podem ser. Vão estar ali no dia 15, 20, 30 pessoas e vão ser sorteados 7 pessoas. Você já tem que saber. Você já tem que ter feito. A pessoa é servidor público, a pessoa é católica, a pessoa é evangélica, a pessoa qual é a religião, qual é a cultura, né? Teve casos que descobriu assim que o jurado já tinha perdido a mãe que foi vítima de feminicídio pelo padrasto dela. Totalmente envolvida emocionalmente. Não tem como eu colocar essa pessoa no meu conselho de sentença. Olha só. Ela vai fazer possivelmente até uma vingança do caso que aconteceu com a mãe dela dentro ali. Então, é uma vingança social que não tem nada a ver com o julgamento puro e simples do réu. Sim. Né? Então, assim, esse estudo. Então, quando a gente vai para o conselho de sentença, nunca é bom fazer júri só. Né? Então, na equipe do escritório, a gente já tem uma pessoa que faz esse estudo, que apresenta para a gente algumas coisas, algumas informações dos jurados, a gente debate, olha, isso daqui não dá, então a gente já sabe quem a gente vai pedir dispensa. O advogado ele pode dispensar 3, né? Injustificadamente. Não gostei, não quero. E pode justificar mais 3 justificadamente. Aí quem decide se essa justificativa é aceita ou não é o magistrado. É o magistrado. Isso. Promotor da mesma forma. Né? Então, o que o promotor faz? Se é um caso de homicídio no trânsito, homicídio do dolo eventual no trânsito, e o promotor sabe que aquele cara bebe e dirige porque ele já viu no Facebook do cara, no Instagram do cara, o cara bebendo e dirigindo, o promotor vai rejeitar aquela testemunha porque não é interessante para ele. A pessoa pensa, não, eu podia ter acontecido comigo, isso é algo que possa acontecer. Isso, entendeu? Então, não é, ou vai desclassificar do dolo eventual para culpa, né? E, enfim... Então, assim, tem um estudo, né? E aí, depois, a gente vai buscando criar conexões. É um estudo, né? Você não tem como saber de tudo, de todos, né? Mas, por isso que eu digo, o júri ele vai além da técnica. Você precisa entender da vida. Você precisa entender da cultura social, né? Sim. Doutor, para fechar, porque júri é um mundo, né? E teríamos aqui 300 mil perguntas e questionamentos aqui sobre o júri para a gente conseguir entender esse mundo jurídico à parte. Mas só para a gente fechar aqui, o local aonde esse júri acontece, olha, Roraima é muito pequenininho, né? Os municípios, Boa Vista, a gente pode dizer que é uma sociedade muito resumida, populacional. Qualquer crime contra a vida aí, as pessoas tomaram conhecimento, de alguma forma estão envolvidas, elas estão com algo já pré-definido na mente delas, né? Foi bombardeada por informações. A imprensa forma opinião. Sim. Como fazer com isso? Como driblar isso aqui? Não tem como? Você acha que isso pesa? Pesa, e claro que pesa, né? Agora veja o momento em que o advogado foi contratado. Às vezes o advogado é contratado ali no momento do sangue quente, do fato. Você tem tempo para trabalhar. Claro. Você vai durante a audiência, você tem como fazer ali também divulgar a versão da defesa na imprensa, né? Que é o direito de resposta. Sim. E o advogado tem que pedir isso, principalmente nos casos de repercussão. Porque se você não dá a sua versão dos fatos, fica prejudicado o teu cliente. Então, nos casos de grande mídia, o Boate Kiss, por exemplo, a defesa deles, que eu uso esse caso como um caso paradigmático, usaram muito da imprensa para dar sempre a voz da defesa e a versão da defesa. Sim. E quando eles não conseguiam mobilizar a imprensa, né, os jornais, eles utilizavam as redes sociais. Né? As redes sociais, e dali a imprensa, os repórteres tinham acesso à versão deles e faziam ali alguma matéria. Né? Mas no caso em que a defesa é calada, o advogado precisa exigir o direito de resposta. Sim. Doutor, obrigada.
Júri é o mundo, não tem como, mas assim, é deslumbrante a gente ver. Eu acho que aquela ideia básica do estudante. Não cabe mais. Tem que ter. O júri hoje ele precisa de tecnologia. O advogado ele precisa estar amparado com as mesmas ferramentas, ou quase que as mesmas ferramentas que o Estado. O Estado tem a polícia judiciária, tem a perícia técnica, eles podem contratar o que for para acusar alguém. É uma pena que... E a Defensoria Pública nem sempre dispõe das mesmas armas. Sim, com certeza. Que o Ministério Público usa, né? Ou que o Estado tem. O que eu te digo hoje, quando você pega a Defensoria Pública, que hoje em Roraima, a nossa Defensoria Pública é um exemplo. Tá? A nossa Defensoria Pública é bastante forte. Né? Tanto que a maioria dos casos do júri são pela Defensoria Pública. Né? Mas ainda assim existem limitações financeiras e de orçamento. Claro. Né? E o Estado do Ministério Público, eu vejo na minha visão hoje o Ministério Público como um órgão mais forte que a Defensoria. Em questão de recursos. Né? Porque ele faz requisição de prova, ele determina, né? Ele vai fazer, e a polícia vai cumprir. Diligências. Né? E a defesa, às vezes, fica ali... E a Defensoria Pública, como também um braço do Estado, não tem acesso às mesmas possibilidades. Às mesmas possibilidades, né? E aí é onde a advocacia privada tem algum espaço. Nos casos mais complexos, que você precisa de mais ferramentas, de tecnologia, da medicina legal, né? É onde faz a diferença. Investigação defensiva é tudo. Doutor, para os nossos advogados, iniciantes ou os advogados que atuam, porque aqui eu acho que também é uma transferência de conhecimento, né? A gente nunca vai saber de tudo, a gente vai estar sempre buscando e aprendendo com outros, mas assim, vamos lá. Deixe as nossas dicas para o nosso advogado. Dica de ouro aí. Dica de ouro, Manual do Tribunal do Júri, né, do Rodrigo Faux, meu manual, ele realmente indico esse livro. Curso prático, você precisa fazer a mentoria do Zanoni Júnior, que é da Confraria Criminal. Esse foi o curso que foi o divisor de águas da minha advocacia criminal para o Tribunal do Júri. Né? Façam júris com os colegas mais experientes, participe. Primeiro vão, assistam. No segundo momento, peçam para ter ali 10, 15 minutos de fala. Né? Participa, sinta ali o sangue ferver na frente do jurado. Né? Participe ali, né, do trabalho. Né? Mas, acima de tudo, quando você pegar um júri para fazer sozinho, conheça da medicina legal, conheça das questões psicológicas, psiquiátricas, faça o estudo do caso, o preparo da causa, busque da investigação defensiva, use ferramentas, e não tem como dizer quais, porque cada caso vai exigir uma ferramenta diferente. Sua realidade. Né? E nunca duvide da inteligência, né, da sanidade intelectual do jurado. Nunca busque uma tese absurda. Né? Vai pedir absolvição quando está tudo provando que foi o cliente que fez. Às vezes, se você analisar tecnicamente, uma causa de diminuição de pena, a própria atenuante da confissão, sim, né, a própria, digamos ali, existem causas, né, que são de privilégio que impedem que o crime seja reconhecido como qualificado. Se você votar primeiro uma causa de diminuição de pena, na verdade, ali, um privilégio, por ele ser absolutamente incompatível com a qualificadora, você já tira o cliente do homicídio qualificado. Você reduz a pena em 1/3. Com a atenuante, você diminui mais ali 1/6. Você coloca teu cliente no regime aberto ou no regime semiaberto. E aí é a tua vitória. Sim. Tirem da cabeça que a vitória é só absolvição. Às vezes não dá. E eu já vi advogados pagarem caro. Advogados não. Clientes pagarem caro pelo fato do advogado escolher uma estratégia muito arriscada do tudo ou nada e perder a causa. Você pode ir para o tudo ou nada, mas é importante calcular. E você tem que ter a concordância do teu cliente. É a vida dele. É a vida dele que está lá e você precisa ser transparente. Não prometa resultado, prometa trabalho, prometa empenho, mostre os riscos e as possibilidades e agir de forma ética. Vai acontecer de você ganhar causas que você nem imaginava que dava para ganhar. Né? Você já ganhou um causa. São 7 jurados. Já tive 2 júris assim.
de que fica o 3-3. 3 absolve, 3 condena. E o último voto, absolver. Nossa, é o êxtase da advocacia, né? Então, assim, mas claro que eu te digo, use todas as ferramentas e uma delas pode preponderar e conseguir um resultado útil para o teu cliente. Doutor, uma aula. Obrigada, viu? Agradeço demais a presença, o convite fica aberto para outras ocasiões. A gente agradece. E ficamos por aqui com mais esse podcast Direito em Mim. Não se esqueçam de curtir o nosso canal, as nossas postagens, sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum episódio. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.